Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma polêmica das últimas semanas, os últimos meses, sobre a queda de receitas nas prefeituras do Brasil e, sobretudo, nas prefeituras da Bahia e do Nordeste. Vejam bem, uma das principais receitas dos municípios é o Fundo de Participação Municipal, FPM. É uma das principais receitas dos municípios, porque os municípios não arrecadam, e quando arrecada de forma tímida, os impostos da sua competência tributária, que é o ISS, o IPTU, o ITV, e vivem praticamente os municípios da Bahia, com suas exceções, vivem do FPM. Vamos lá, vamos entender por que a receita caiu e o que é esse tal de FPM, de Fundo de Participação Municipal, que está provocando toda essa grita, que estão dizendo que foi Lula que cortou, foi o governo federal que cortou. Vamos aos fatos. Vamos lá. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, foi estabelecido em 1966 com a criação do Código Tributário Nacional. E naquela época, o percentual que era repassado para os municípios eram muito pequenos. Hoje, esse percentual é significativo. A Constituição de 88 estabeleceu que 48% do IPI e IR arrecadados seriam repassados para os municípios sob a forma de fundo. Então, o FPM é um fundo. É um fundo composto por quem? É um fundo composto por IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, IR, Imposto de Renda, pessoa física e pessoa jurídica. Tá vendo? Então, o FPM é um fundo. Então, quando se sonega imposto, eu vou ter menos dinheiro nesse fundo. Mas isso eu vou falar no final, tá? Eu vou dizer como é porque o FPM caiu. Não é vontade de presidente A ou B, mesmo porque não tem como presidente A ou B cortar o seu FPM. Mas vamos aos fatos. A Constituição de 1988, no seu artigo 159, diz assim, olha, a União repassará ou entregará aos municípios, vamos lá, 50% do IPI. Artigo 158, a União entregará, inciso 1º, do produto da arrecadação do IPI, que você já sabe o que é, e do IR, 50% disso tudo vão para os municípios do Brasil. Ok, professor Erivaldo? Então eu já sei. É um fundo que é composto de IPI e IR. Inciso 1º, 50% é repassado para os municípios. Ok, vamos para frente. Diz que 21,5% irão compor o Fundo de Participação dos Estados. Então, do bolo todo de 50%, 21,5% irão compor o Fundo de Participação dos Estados. A linha B, 22,5% irão compor o Fundo de Participação dos municípios. Desse Fundo de Participação dos Municípios, olha só que coisa bacana, do Fundo de Participação dos Municípios, olhe só, meu povo, 10% ficam com os municípios das capitais, ok? 86,4% ficam com os demais municípios do país. E 3,6% ficam com os municípios com população superior a 142 mil habitantes. Então é assim que o FPM é repartido. Municípios de capitais
os demais municípios e os municípios com população acima de 142 mil habitantes. Olha só, para a gente não fazer grita aí que o culpado é A ou B. Esse FPM, ele é repassado para os municípios conforme a área do município, população, renda per capita. Opa! Então, ó, quanto maior a população, maior é a minha participação. Quanto maior a minha renda per capita, mas eu vou ter uma parte maior do bolo. Olha só, 22,5% é quanto o município leva. Olha só, com as crises constantes dos municípios, com as máquinas inchadas, que leva mais de 60% só em folha de pagamento, a União resolveu alterar o artigo 159. E o que é que diz o artigo 159? A linha E. 1% do bolo do Fundo de Participação dos Municípios será entregue no primeiro decênio de julho de cada ano. Então, todas as prefeituras, no dia 10 de julho, receber 1% a mais de FPM. Olha só. E mais, a linha F diz que 1% em setembro e 1% em dezembro. Você está vendo? Então, eu reparto a receita. Olha só. Então, não adianta a gente gritar. Sabe o que a gente tem que fazer? Sim, a gente tem que gritar. Desculpe-me. A gente tem que gritar, mas a gente tem que gritar entendendo do processo. É levar proposições dos órgãos representativos das prefeituras, como a CNN, a CNM, como a União das Prefeituras, de como melhorar a receita. Vamos lá? Como eu melhoro minhas receitas? Olha só, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. IR, Imposto de Renda. O IPI, as empresas pagam, as indústrias pagam, de acordo com a atividade econômica. E nos últimos anos, o que é que nós presenciamos no Brasil? Uma queda absurda do PIB, Produto Interno Bruto. Com a queda do PIB, eu tenho menos IPI. E ainda governos anteriores ofereceram isenções fiscais a produtos de luxo ou bem de Weber, como diz o economista Weber, que viveu no século XIX. Produtos de luxo, todos eram isentos de IPI. Grandes indústrias todas foram isentas em troca de apoio a governo. Tá vendo a gravidade da história? A coisa é grave. Então eu dei isenção, todo mundo amou, mas estava prejudicando lá na ponta a prefeitura. Ora, se eu diminuo a atividade econômica, diminui o IPI. Consequentemente, diminui o bolo do FPM. Se eu faturo menos, se a indústria fatura menos, ela paga menos imposto de renda pessoa jurídica. Se a atividade econômica cai, você tem mais desemprego. E quanto mais desemprego, você tem menos imposto de renda no bolo do FPM. Tá vendo? Vamos levar propostas CNM, UPB, todas as uniões de prefeituras do Brasil. Vamos levar proposta que aumente a atividade econômica e não que reduza. Se diminuir a atividade econômica, reduz FPM e FPE. É isso que nós temos que pensar. Então não é da vontade de nenhum presidente e nem pode, porque tudo isso é controlado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que eu vou falar sobre o papel do TCU na distribuição do FPM, no papel da Secretaria do Tesouro Nacional na distribuição do FPM e FPE. Então, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, vamos nos dar as mãos. Vamos sentar para fazer proposta de desenvolvimento econômico. Vamos levar desenvolvimento econômico para o Brasil e desenvolvimento econômico para as nossas cidades. E assim, a gente ter mais imposto de renda, mais IPI e, consequentemente, o seu município receberá receitas consideráveis. Venham conosco para entender tudo de FPM, de Fundeb, de todas as receitas governamentais. Aqui, você se torna uma gestão de excelência,
Um grande abraço. No próximo vídeo, eu vou gravar um vídeo sobre o papel do FPM. Vamos gravar um vídeo sobre o papel do TCU e Secretaria do Tesouro Nacional, como é que é apurado tudo isso, para que você domine o FPM e não apenas dizer que presidente A ou B cortou o FPM. Não façam isso. Um grande abraço e fique com Deus.